Uma pesquisa realizada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, mostra que no mundo existe uma tendência pela liberação do aborto. Pelo menos 21 países já aprovaram leis mais liberais que as nossas. São normas que permitem a interrupção da gravidez quando a mãe não tem condições financeiras de manter o filho ou simplesmente quando ela não deseja a gravidez. Mas aqui no Brasil, a população se mostra mais resistente a mudanças desse tipo. A lei brasileira permite o aborto no caso em que haja risco de vida para a mãe e quando a gravidez é resultado de um estupro. Pesquisa realizada pelo Datafolha mostra que 71% dos entrevistados é contra qualquer mudança na lei. 11% se mostraram a favor de ampliar as possibilidades para a realização do aborto e 7% são favoráveis à descriminalização do aborto. Outra pesquisa realizada pela UNB mostra que, independente da discussão jurídica, o aborto é praticado com frequência por mulheres de todas as faixas etárias reprodutivas. Segundo o estudo, 1 em cada 5 mulheres com até 40 anos já teria feito aborto. Em números absolutos, isso significa que 5 milhões de mulheres se submeteram a esse procedimento. E a pesquisa também revelou que metade das mulheres precisou de ajuda médica após a realização de um aborto. Vamos agora ao Salão Verde com a repórter Hanna Costa. Hanna, as pesquisas aí mostram dados bem conflitantes, né? De um lado, há um grande número de mulheres que praticam aborto clandestino e do outro, há um aumento da resistência a essa prática. As pesquisas aí explicam como isso ocorre, ou por que isso ocorre? Olha, Tiago, o que dá para se perceber é que as pesquisas mostram que tem crescido a resistência a qualquer alteração na legislação que trata do aborto. Se a gente levar em consideração essa pesquisa da Datafolha, é a 6ª pesquisa com o mesmo tema. A primeira foi realizada em 1993 e de 93 até hoje cresceu 17% o percentual daqueles que são contra qualquer mudança na lei, saltando de 54% para 71% este ano. Para conversar sobre isso, está aqui comigo a professora Lenise Garcia, da UNB, que é defensora da manutenção da lei como ela está hoje, inclusive preside o movimento Brasil Sem Aborto. Professora, primeiro eu gostaria de saber por que o aborto deve continuar sendo considerado um crime. E eu gostaria que a senhora respondesse isso, levando em consideração os dados do SUS que revelam que quase 200 mil mulheres têm que passar por uma curetagem por causa de um aborto mal feito. Não seria melhor para elas e para o país se o SUS já pudesse atendê-las desde o início, antes, na hora de fazer o aborto, do que só depois no socorro emergencial? Bom, eu quero em primeiro lugar cumprimentar a todos os ouvintes, né? E depois eu queria comentar que está sendo esquecido um personagem nessa sua fala, né? Que é ele. Não sei se dá para ver aí na televisão, né? Mas é aquele que é abortado, né? Se morre uma mulher a cada 2 dias, morrem 5 mil bebês a cada 2 dias, fruto do aborto. Né? Então, ele não pode ser esquecido de forma alguma, né? E é por isso que a população brasileira não quer o aborto, né? Eu penso que, em boa parte, o aumento, né, dessa rejeição ao aborto vem justamente do crescimento do ultrassom, né? De como hoje nós somos capazes de ver, né, um bebezinho de 10 semanas, como é esse que eu tenho aqui na minha mão, se movendo, sorrindo, chupando o dedinho, né? Então ele não pode, de forma alguma, ser ignorado como um personagem nessa questão, né? Ele tem que ser levado em conta também, né? O tratamento que a mulher vai fazer, né, nesse hospital é justamente tirar os restos mortais dele. Né? Então, isso não pode de forma alguma ser considerado como pura e simplesmente um direito da mulher ou que faz parte do corpo dela. Não, ele já tem o seu próprio corpinho, né? Então, ele tem que ser respeitado. São os direitos da criança, o direito do embrião da criança não nascida que nós defendemos em primeiro lugar. Pois é, mas vamos ver agora o outro lado dessa questão. Cid Queiroz. Pois é, por trás dessa questão, não só moral, mas também legal, está em se definir quando é que começa a vida do indivíduo. A legislação, até o momento, ela prevê o direito do cidadão depois que ele nasce. Essa discussão, que está sendo feita aqui dentro do Congresso, prevê a adoção de direitos, o reconhecimento de direitos do indivíduo assim que ele é concebido, que estaria aí, né, no projeto do Estatuto do Nascituro. Eu perguntaria aqui ao professor Volney Garrafo, o senhor concorda com a colocação da professora? Discordo completamente. Para muitas pessoas, embrião não é pessoa.
Não são 20 e poucos países que têm legislação a favor do aborto no mundo. Todos os países da comunidade europeia já aprovaram. O Brasil, certamente, como é um país moralmente extremamente conservador, se for feito um plebiscito nacional, ele não será aprovado. O Brasil, eu entendo que é um país ainda colonial. Nós temos as heranças coloniais de Portugal e Espanha. Só que Portugal e Espanha já se desvencilharam das heranças coloniais e tanto em Portugal como em Espanha já existe legalmente o aborto a partir de plebiscitos nacionais. Então, usar a questão da religiosidade, porque até o século XVIII, quando não existia o microscópio, não se sabia como é que se dava o crescimento do embrião, a Igreja Católica não era contra. Não tinha nada. Então, a ciência que descobriu que o embrião existia através do microscópio deu à igreja, né? E essas coisas têm relação, sim, de igreja com essas posições. Estão, inclusive, misturando as coisas numa eleição para presidente da República no Brasil, o que mostra um atraso na discussão política do país, né? Os países da Europa, eu volto a reforçar, todos eles já suplantaram essa questão. A Itália, que é o país mais rico, mais católico do mundo, em 1978, fez uma discussão no Congresso e passou por 50,5% a 49,5%. O Partido Democrata Cristão, que na época existia na Itália, exigiu um plebiscito. A população italiana foi 68% a favor do aborto. Então, o aborto existe normalmente na Itália a partir de discussões abertas e a partir do respeito à autonomia das pessoas, das mulheres, dos homens, dos casais, de decidirem sobre o seu destino. E eu volto a reforçar. Quer dizer, se algumas pessoas acham que embrião é pessoa, outras acham que embrião não é pessoa. Embrião, no meu entendimento, passa a ser pessoa depois, pelo menos, de 3 anos de desenvolvimento intrauterino. Até então, é um conglomerado de células que não tem nenhuma similaridade com a espécie humana, e as pessoas que usam essas questões emocionais, como a debatedora que está comigo aqui nessa hora, é para exatamente mover essas emoções dos brasileiros nessa herança colonial, que eu digo, que vem de Portugal e de Espanha. Mas até Portugal e Espanha já se desvencilharam disso há muito tempo. E essa é uma discussão que também existe aqui no Brasil. Por exemplo, aqui na Câmara tramitam vários projetos que tratam do aborto. Todos os dias, milhares de mulheres no Brasil enfrentam o dilema entre assumir uma gravidez indesejada ou enfrentar o aborto clandestino. Mas na Câmara Federal, os deputados estão cada vez menos divididos. Tramitam na casa pelo menos 29 projetos que tratam diretamente sobre a questão do aborto. A grande maioria das propostas, 22, buscam desestimular o aborto, proibir totalmente ou até tornar a prática crime hediondo. Apenas 7 projetos tratam da descriminalização do aborto ou da redução da pena. Pois é, pelo visto o Congresso está refletindo exatamente o que mostra a pesquisa do Datafolha, que a maioria dos brasileiros é contra a descriminalização do aborto. Cid. Reflete sim, Tiago. E para você ter uma ideia, desses 7 projetos, no universo aí de quase 30, mais da metade deles foram apresentados ainda nos anos 90. Os poucos projetos foram apresentados mais recentemente, um trata do reconhecimento de uma nova modalidade de aborto que poderia ser legalizado, o chamado aborto terapêutico. Um outro projeto era do deputado Pompeu de Matos, quando ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ele participou de uma audiência pública lá em Campo Grande, onde um promotor do Mato Grosso do Sul pediu que a Polícia Civil abrisse inquérito contra 10 mil mulheres da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que teriam praticado aborto entre 2000 e 2008. Esses inquéritos, muitos deles estão em andamento, algumas mulheres foram realmente processadas, né? E está aí colocada a questão. Os projetos em discussão na Câmara, a grande maioria é para aumentar a pena, alguns assim para desestimular o aborto, como por exemplo oferecer uma bolsa em dinheiro para a mulher que foi vítima de estupro, mas uma boa parte desses projetos, eles proíbem o aborto e pior, eles tornam o aborto um crime hediondo, ou seja, agravaria a pena desses crimes. Professor, o senhor acha que essa tendência que se vê aí nos projetos pode piorar a situação que a gente vê no Brasil com relação a isso? E o senhor que trata de bioética, a questão da pesquisa com embriões humanos, isso pode se prejudicar também? Sem dúvida. Nós fizemos uma pesquisa, a Cátedra Unesco de Bioética da UNB, alguns anos atrás, aqui no Congresso, quando foi criada a Dolly, aquela ovelhinha clonada, a primeira ovelha clonada. 15 dias depois de ter sido clonada a Dolly, aqui no Congresso entraram 9 projetos, todos eles contra qualquer forma de clonagem terapêutica, para aproveitar os embriões dessa clonagem para utilizar células-tronco para pesquisa.
Nessa semana, nos Estados Unidos, houve o primeiro caso de terapia celular com células tronco-embrionais de embrião humano, né, num paciente que tem problema de paraplegia na coluna cervical, né? Então é claro que essas coisas atrapalham, mas eu queria reforçar realmente essas questões, quer dizer, essa discussão que é científica, ela precisa avançar. E o Congresso Nacional deveria ver, pelo menos, nós poderíamos avançar, porque hoje em dia o proibido é o estupro e perigo de vida para a mãe. Nós podíamos avançar pelo menos para as malformações congênitas do embrião incompatíveis com vida. Seria um passo melhor. Senão nós vamos ficar como o Chile. O Chile é o país mais conservador da América Latina, do seu ponto de vista de moralidade. No Chile, até hoje, por uma questão religiosa, católica, hispânica do século XVII e XVIII, a mulher pode morrer, mas não é permitido o aborto, nem no caso de perigo de vida para a mãe. Quer dizer, o Brasil, eu acho que com uma moralidade pelo menos um pouco mais avançada, nós deveríamos pelo menos encaminhar-nos no sentido de que as malformações congênitas incompatíveis com vida, por exemplo, num bebê anencéfalo que não tem chance nenhuma de vida, chance zero, né? Que se aquelas mães que queiram interromper a gravidez tenham essa possibilidade, claro, deixando a autonomia, ou seja, aquelas mães cristãs que acreditam que aquele bebê é um ser humano, elas têm todo o direito de manter, mas não têm o direito de impor para as outras essa visão, no meu sentido, que no meu entendimento é retrógrada, atrasada. Como eu digo, todos os países da comunidade europeia e os Estados Unidos já têm essa legislação há muito tempo. E nós estamos aqui discutindo ainda no século XX, para o século XIX. Pois é, professor Volney, mas tem muita gente que vê nessa liberalização para o aborto em casos de problemas congênitos como o princípio de uma liberalização geral. Hanna Costa. Pois é, saber agora da professora qual é a linha que tem caminhado aquelas pessoas que defendem que o aborto é realmente um crime. Professora, é suficiente do jeito que está? Porque hoje há duas garantias para a mulher, se ela corre risco de vida e se for fruto de um estupro. Qual é a defesa de vocês? Vocês também querem mudanças na legislação? E que tipo de mudanças são essas? Não, nós queremos, em primeiro lugar, que se mantenha, né, a legislação que protege, como a gente já tem dito, o embrião, que não adianta dizer, hoje qualquer mãe, ela faz ultrassom, ela vê perfeitamente que com 10 semanas ela tem um bebê perfeitamente formado dentro dela. É assim pequenininho, mas está perfeitamente formado e qualquer pessoa hoje em dia sabe disso. Não dá mais para dizer que é um monte de células, né? E, na verdade, o que tem acontecido nesses países em que, como explicou o professor Volney Garrafa, o aborto tem sido autorizado, como na Espanha, como em Portugal, os médicos estão preocupadíssimos, né? Meninas de 18 anos já fizeram 3 abortos, né? E no dia que elas quiserem ter um filho, elas não vão conseguir, né? Então, quando se autoriza legalmente o aborto, o que acontece é que o aborto se banaliza. Ele começa a ser usado realmente como controle de natalidade. Aumenta o número de abortos, como tem acontecido na Espanha, né? Então, há uma preocupação muito grande. Na Espanha, inclusive, se mostra que aumentaram até as mortes maternas. Então, não diminui morte materna a liberação do aborto, né? E vale dizer que aqui no Congresso Nacional, de fato, né, a votação do 1135, que é o PL que tenta liberar o aborto, foi a derrota mais estrondosa que já houve na Comissão de Seguridade Social e Família, foi 33-0. Né? Por quê? Porque os deputados estavam conscientes de que realmente é preciso proteger a vida e de que a população brasileira, os seus eleitores, não desejavam que essa lei fosse aprovada, né? Então, realmente foi uma derrota estrondosa. Depois, na Comissão de Constituição e Justiça, foram só 4 votos a favor do projeto de lei e foi considerado inconstitucional, né? E depois houve um recurso para que fosse a plenário, mas até hoje nem sequer o recurso foi julgado, né? Por quê? Porque os deputados sabem perfeitamente que o eleitor não quer que o aborto seja aprovado, né? E por isso também o assunto voltou agora durante as eleições.